faço das palavras do Luizão as minhas palavras, né? Então, Fernanda, é um grande prazer, né? Você está sempre aqui com a gente, né? Trazendo algumas novidades aí, vindo participar das nossas reuniões científicas. No ano passado, acho que final do ano, né, Fê? Você esteve com a gente, foi? Foi outubro, né? Outubro. Foi outubro que você veio, né? Acho Que que eu e o foi. Luizão estava um pouco envolvido aí na parte didática, né, na questão acadêmica, enfim, você, para os residentes que estão assistindo, ou para quem estiver assistindo depois aí no YouTube nossa aula, né, você é uma egressa da Cachoeirinha, que depois seguiu o caminho para a USP, né, Fê? Enfim, então vou te apresentar oficialmente aí Fernanda Figueiredo, ela é atualmente doutoranda, né, Fernanda? Foi Isso. em ciências, especialista em medicina fetal pela USP, mas começou a sua residência aqui na Cachoeirinha e atualmente a área de atuação, né, tem lidado muito com as más notícias, né, como transmitir más notícias. Eu acho que você vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Então, Fê, é um orgulho, né, ter como egressa da Cachoeirinha e um prazer ter você aqui com a gente para falar um pouco sobre a tua linha de pesquisa aí. E eu acho que a aula do ano passado a gente se lembra que foi muito prazerosa, muito interessante. A gente teve, enfim, notícias, como lidar com as notícias, e eu queria que você falasse hoje para a gente um pouco sobre isso aí, né? Então, bem-vinda. Obrigado pela presença. Imagina. Obrigada, Enoque, Luiz, pelo convite. É uma honra estar aqui de novo falando sobre esse assunto. Ano passado a gente falou um pouquinho sobre ele. E hoje, assim, sair do Cachoeirinha me deu uma base enorme. Um dos meus incentivadores a fazer medicina fetal foi o Enoque, viu, gente? Então, uma das almas responsáveis por eu estar aqui hoje foi ele. A todos os nossos preceptores, Luiz, eu lembro do meu primeiro plantão do Cachoeirinha foi com o Luiz, gente, morria de medo dele, mas assim, me trouxe uma bagagem enorme. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre esse tema. Hoje eu trabalho muito com a parte de medicina fetal e de cuidados paliativos perinatais. Então, hoje eu trabalho lá no HC com isso. A gente tem um grupo de apoio a gestantes com fetos mal formados, que tem uma letalidade muito grande e uma morbimortalidade muito grande. E aí esse trabalho foi desenvolvido em cima disso, então em cima do cuidado paliativo, né, a base dele é saber comunicar. E aí a partir daí a gente desenvolveu a minha tese de mestrado, que foi um treinamento com a equipe do HC, e agora partimos para o doutorado, e eu estou muito feliz em falar que o Cachoeirinha faz parte dessa tese, e que a gente vai poder treinar aí muita gente e, quem sabe, dar uma assistência melhor às nossas pacientes. Então, eu estou muito feliz de estar de volta, ainda mais desenvolvendo esse trabalho com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente consegue comunicar adequadamente, né? Qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso papel nessa tarefa de comunicar e dar assistência às nossas pacientes. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora, tudo bem? Para a gente começar? Vamos lá. Fê, só para... Desculpa te interromper aí, mas imagina. A questão do questionário, você quer falar alguma coisa antes do questionário? Porque eu pedi para o pessoal responder o questionário antes e tal. Então, gente, esse questionário, ele faz parte da minha tese, da pesquisa que a gente está desenvolvendo aí no Cachoeirinha também. São vários centros que participam. O HC vai participar novamente como, né, ele é o meu ponto de partida, o meu baseline, e a gente vai conseguir também fazer avaliar a longo prazo. E aí entraram outras instituições, o Cachoeirinha é uma delas, o Hospital Sepaco e a PUC de Sorocaba vão entrar também
nesse processo de treinamento. Então, eu pedi para vocês preencherem antes esse questionário, anonimamente, para a aula não influenciar na resposta de vocês, né? Porque eu preciso de pessoas que não saibam ainda, em teoria, sobre a aula e sobre o tema que a gente vai falar. Então, por isso que eu pedi para vocês responderem. Agradeço a todos que responderam. A ideia mais para frente, quando melhorar aí a pandemia, até pedir já a ajuda do Luiz. Na época que a gente começou a introdução do trabalho, era o Marcelinho, né, que estava de responsável, agora o Enoque, então estou pedindo ajuda aqui do Enoque também, para a gente poder organizar depois os treinamentos práticos que devem acontecer. E esse treinamento, essa aula, né, ela tem que ser sempre feita. Então, a gente deu ano passado. Muitas coisas não mudaram, poucos artigos, principalmente na nossa área de obstetrícia e medicina fetal, entraram nas publicações novas. Eu fiz um levantamento recente até para dar essa aula. Recentemente eu dei uma aula parecida também no Fleury, acho que o Enoque estava presente, você chegou a ver, né, a aula, Enoque? Sim. E não tem muita coisa ainda, de novo. E estamos tentando trazer coisas novas para a obstetrícia, né? É um assunto que é muito discutido e se você for pegar as discussões, elas são da década de 60, 70 na literatura de oncologia, geriatria, mas em obstetrícia quase não tem nada. Então, somos pioneiros e por isso que eu pedi para vocês preencherem o questionário. Então, se vocês puderem responder, vai ser de grande ajuda para a gente poder crescer aí nesse tema tão diferente na nossa área, né? Porque quando eu fiz obstetrícia, eu escolhi, né, ginecologia e obstetrícia, eu pensei, não quero falar, só quero lidar com coisas boas, né? Aí fui para a GO, falei, não vou fazer uma coisa, não vou fazer masto, imagina, vou fazer nem onco. Vou fazer uma coisa legal, assim, né? De trazer notícias boas, de ver as pessoas felizes. Fui para medicina fetal. E aí me deparo com tudo que eu tinha não pensado, né? Que eu ia lidar. E é uma coisa muito gratificante. Vocês vão ver que são coisas prazerosas. É uma aula que não é muito extensa. Ela é uma aula enxuta. E eu tento fazer com que ela seja enxuta para a gente poder discutir experiências. Eu acho que a grande troca dessa aula é a gente discutir nossas experiências. A gente acaba aprendendo com a experiência do próximo e dividir casos. E é isso. Então, queria agradecer a quem preencheu o questionário. Se puder preencher, assim, rapidinho agora, enquanto a gente também introduz a aula, eu vou agradecer imensamente. E a gente se vê em breve para fazer nossos treinamentos práticos e seguir com essa pesquisa. Acho que é isso. Posso compartilhar aqui? Vamos lá. Pode compartilhar. Já tá... Eu vou compartilhar meu desktop porque vai ter uma hora que eu vou abrir, vou parar a apresentação e vou abrir a câmera e eu gostaria que vocês abrissem as câmeras porque eu vou fazer uma atividade curtinha. 1 minutinho, tá? No meio da apresentação. Aí eu já vou pedir para vocês terem papel e caneta ou papel e lápis aí do lado para vocês fazerem para mim essa atividade, tá bom? Vamos lá. Estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Deixa eu ver se eu... Aí, estão vendo? Vou diminuir aqui. Já está na apresentação para todos? Sim. Agora abriu a tela cheia. Tá, jóia. Uhum. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente começar a aula, a gente precisa definir o que é uma má notícia, né? Então, a literatura nos traz que a definição de uma má notícia é qualquer informação transmitida ao paciente ou aos seus familiares que implique, direta ou indiretamente, de forma negativa sobre as expectativas de seu futuro. Quando a gente fala nisso, e até foi uma pergunta na minha banca de mestrado,
Fernanda, quando você fala de más notícias, a gente logo pensa numa malformação fetal ou num óbito fetal, embrionário, materno, enfim. É só isso? Não, não é só isso, gente. Uma má notícia, lógico, quando a gente fala nela, lógico que a gente vai pensar as piores coisas, um diagnóstico ruim. Mas ela pode ser desde, olha, minha senhora, o seu marido não vai poder entrar no seu parto porque estamos com uma suspeita de Covid atualmente. Olha, minha senhora, eu não consegui ver o sexo do seu bebê no ultrassom. Para a gente, pode ser uma notícia não impactante, uma informação que não seja impactante, né? Mas para aquela paciente é uma má notícia. Então a gente precisa prestar muito atenção também nesse sentido e nessa abordagem dessa definição de uma notícia ruim. A comunicação de uma má notícia, ela envolve não somente um componente verbal e não verbal da comunicação propriamente dita, mas ela requer também outras habilidades nossas, como responder às reações emocionais dos pacientes frente a determinada situação, auxiliar na tomada de decisões frente ao diagnóstico ou a uma situação adversa, lidar com o estresse criado pelas expectativas frente àquela situação, trabalhar o envolvimento dos familiares, tanto na comunicação da notícia, quanto na adesão e no segmento daquela paciente, a família, o acompanhante, ou quem que ela queira, é muito importante no nosso envolvimento. Isso a gente vai trabalhar bastante quando a gente for fazer nossos treinamentos práticos. E lidar com o dilema de dar esperança quando a situação é desanimadora. E lembrem que é dar esperança, tá? Mais pra frente a gente vai falar isso. A notícia, ela sempre vai ser ruim, ela nunca vai deixar de ser ruim. Dar esperanças é diferente da gente tentar minimizar a notícia, e mais pra frente a gente vai discutir sobre isso. O diagnóstico de um adverso, né, carrega consigo muitas emoções. Quando a gente transfere esse assunto para a arena perinatal, a situação se torna ainda mais carregada de sentimentos, uma vez que aquela mãe, aquela família e a população, todos nós, esperamos que o fim daquela gestação vai ser com uma gravidez saudável, um parto normal e que o bebê vai ser levado para casa e vai ser acolhido e amado por toda a sua família. E isso acontece desde o teste positivo. Então, viu as linhazinhas lá do teste de farmácia, ela já está imaginando como vai ser quando ela ter aquele bebê. Já está imaginando levar para a escola, que ela vai usar quando ela sair da maternidade, enfim. Então, quando a gente tem um diagnóstico adverso nessas situações, a gente, além de lidar com o luto da situação imaginária, a gente vai lidar com um turbilhão de emoções. Assim, frente ao diagnóstico de uma malformação, um óbito fetal, um óbito embrionário, uma doença materna diagnosticada ou agravada naquela gestação, uma internação inesperada, a gente vai estar frente a um turbilhão de emoções onde o medo, a culpa, a angústia imperam e vão de encontro à esperança de um milagre ou de um diagnóstico equivocado. Querendo mostrar esse sentimento vivido, essas sensações vividas pelos pais frente a um diagnóstico adverso, essa autora, Aichi, em 2004, avaliou o sentimento de alguns casais que tinham tido o diagnóstico de uma hérnia diafragmática. E o que ela achou? Que o sentimento mais frequentemente descrito pelos pais era o medo, seguido do desespero, da raiva, da esperança e da culpa. Um dado muito interessante que essa autora traz também... Um dado muito interessante que essa autora traz também é que os pais, no momento do diagnóstico, então, senhora, o seu filho tem hérnia diafragmática, ela parava... Ai, gente, alguém está com o microfone ligado? Olha um pouquinho. Pessoal, fecha o microfone, quem não tiver.
Bom, então um dado muito interessante que essa autora coloca nesse artigo é que no momento do diagnóstico, então, que a gente falava, senhora, o seu filho tem hérnia diafragmática. E aí a gente dava prognóstico, o que dava para fazer, o que não dava, tinha indicação de cirurgia, não tinha, qual o prognóstico, quais os riscos pós-natais, enfim. Eles não escutavam mais nada. E aí eu transpondo essa informação para os dias de hoje, eu queria trazer para vocês. Quantos de nós e quantas vezes a gente não pegou uma paciente que você mesmo viu? Eu já peguei várias pacientes que eu expliquei no ultrassom, depois do ultrassom. Depois de uma semana ela voltava lá no meu ambulatório de cuidados paliativos e ela falava assim para mim: ai, doutora, ninguém me explicou nada até agora. E aí você fica olhando, poxa, eu falei, será que ela não entendeu nada? Não, não é que ela não entendeu nada, é que no momento que a gente deu o diagnóstico, aquilo acabou. E aí eu quero mostrar para vocês isso. Então, agora vai ser a nossa atividade, gente. Eu vou ler uma frase para vocês. Vou pedir para vocês pegarem aí papel e caneta. E eu vou dizer a frase, né? E vocês vão ter que desenhar esse animal aqui que eu vou ler. Eu vou ler uma vez só. E vou parar a nossa apresentação. E eu quero que todo mundo mostre o desenho, para a gente ver qual que é o entendimento, tá? Então, vamos lá. Tem um corpo robusto com 4 patas largas, de onde partem unhas afiadas. No pescoço largo, uma cabeça de orelhas pontudas. Possuo 2 olhos atenciosos e abaixo, um focinho achatado completa a minha face. Vou dar um minutinho para vocês desenharem, pode ser? Eu vou sair aqui da apresentação e vou voltar aqui no Zoom, tá bom? Vou deixar na minha tela mesmo, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aí, vocês estão vendo vocês? Só que todo mundo desligado? Estamos vendo, Fê, tá todo mundo vendo. Estamos vendo. Estamos vendo, vocês sim. podem desenhar e mostrar o desenho. Só que eu só posso falar uma vez, porque é como a gente fala para paciente. Então, é para a gente ter essa sensação de que não é com a gente o problema, tá? E nem é com que ela não entendeu. É que é difícil mesmo. Depois eu volto aqui na frase para vocês verem. E aí a gente compara os desenhos. Deixa eu ver se eu passar aqui, tem também. E aí, gente? Deu um minutinho. Vocês desenharam? Péssima de desenho. Que não vai dar por falta de habilidade manual. Não, mas a gente tem que comparar. Vamos aí. Negação. Vamos lá, ó. Vai, mostrando o desenho. 3, 2, 1. Ó lá. Vamos lá. Cadê o seu, Luiz? Cadê a Rafaela, ó? Peraí. Meu. Ana tá mostrando ali. Olá. Cadê o do Wesley? Aqui, ó, dá pra ver o meu? Peraí. Não, põe na câmera. Mostra aí, eu não sei nem se eu tô aparecendo. Tá aparecendo. Perto da câmera. Eita. Botei foi pra minha cara aqui. Cadê o da Roberta? O meu é no nível do meu filho, 5 anos. Se eu tivesse pedido pra ele fazer, tinha ficado melhor. 5 anos dava de 10 a 0 em mim. Ó, olha como todos os... Tem algum parecido com algum? Não. Diferente, não. Né? E eu falei, e assim, a frase é a mesma, o tempo foi o mesmo. Então, eu quero mostrar para vocês que a interpretação será sempre de cada paciente. E não fiquem chateados, eu vou diminuir aqui,
e vou voltar. E não fiquem chateados se aquela paciente voltar e ela não entendeu nada do que você falou. A informação parou. Seu bebê tem um problema no coração. Ponto. Qual é o problema de coração? Se tem cirurgia, se não tem cirurgia? Para aí. A gente tem como exemplo esse negócio do desenho. Cada um tem uma interpretação, tá? E era isso que eu queria mostrar. E quando eu era mais nova, eu falava, gente, não é possível que a paciente não entendeu. E aí, lendo, eu fui falando, nossa, é isso. Então, tenham paciência que a gente viu, né, fazendo o desenho, que isso pode acontecer. Bom, vamos seguir. O anúncio de um diagnóstico adverso, como a gente viu, traz uma carga emocional e adaptações psicológicas para o paciente enormes, né? Mas também para o profissional que transmite essa notícia. Então, é muito difícil para nós também. A literatura mostra que a carga emocional que o profissional de saúde que está transmitindo a notícia carrega é muito parecida com o paciente na hora que ele está recebendo aquela notícia. A ansiedade é o principal sentimento descrito pelo profissional ao comunicar a notícia. E essa ansiedade vai levar o ambiente a um ambiente extremamente estressante e traumático, que faz com que a gente tenha uma resistência a veicular essa notícia, a transmitir essa notícia. Então, faz com que a gente transmita ou de forma não clara, ou parcialmente, ou tentando minimizá-la. Querendo mostrar isso, que a notícia nos trazia uma situação de estresse extremo, essa autora, a Joane, ela quis mostrar, avaliando marcadores fisiológicos de estresse, que ao se transmitir a notícia, a gente passava por uma situação de estresse. E ela conseguiu mostrar isso. Então, ela foi lá, treinou 31 médicos e mediu a frequência cardíaca e a condutância neles no repouso e transmitindo a notícia. Quando o médico fazia o processo todo de comunicação, então ele pegava lá o papel, o diagnóstico, e ia transmitir a notícia, a frequência cardíaca e a condutância da pele aumentavam, o que provou que a gente passa por uma situação de estresse sustentado frente a um diagnóstico adverso. A literatura ainda mostra que, além dessa situação estressante, esse ambiente traumático, essa ansiedade, fazem com que a gente não transmita a notícia de uma maneira adequada, o receio das reações emocionais que os pacientes vão ter frente àquela situação, as incertezas da expectativa do paciente frente àquele resultado, o medo de destruir o otimismo que aquele paciente vem para a gente, a sensação de incapacidade e impotência frente ao não tratamento e, acima de tudo, o despreparo. E por que a gente está falando tudo isso? Né? Por que é importante a gente saber comunicar? Por que é importante a gente treinar? É consagrado que, na literatura, que a maneira como a notícia é transmitida vai afetar diretamente na compreensão do diagnóstico daquela paciente e, consequentemente, na sua adesão ao nosso segmento ou ao tratamento, se ele existir. O mesmo para a satisfação com o cuidado, que ela tem essa percepção do nosso cuidado e também vai interferir no segmento dela. Então, se ela está insatisfeita com o cuidado fornecido, ela vai procurar outra equipe. A notícia também, a maneira como a notícia é transmitida, também vai interferir na relação médico-paciente, acima de tudo. No nível de esperança que aquela paciente, aquela família apresenta, no grau de estresse e ansiedade futuros e na adaptação psicológica daquela paciente depois do diagnóstico. Existem alguns trabalhos que mostram que, e aí depois eu fiquei pensando, eu vou falar o que os trabalhos mostram e aí eu quero que vocês pensem nisso também, e eu fiquei pensando nisso depois, que eu li.
que mostram que as pessoas, o doente, o paciente, enfim, a família, quando lembra daquela situação ou daquele diagnóstico, a primeira coisa que ela lembra quando foi dado o diagnóstico ou foi dada a notícia, por exemplo, de um óbito, a primeira coisa que ela lembra foi de como foi dada a notícia. Então, a adaptação psicológica futura, né, daquela paciente frente à situação vai mudar drasticamente da maneira de como a gente comunica isso. Façam um exercício, pensem se vocês perderam algum parente ou tiveram algum diagnóstico ruim. Fechem o olho e pensem, no dia que aquele diagnóstico foi dado, ou no dia que um parente seu faleceu, primeira coisa que você lembra? Geralmente é como a notícia foi dada. E quando que a comunicação é valorizada? Então, quando que o paciente fala, nossa, recebi a notícia de maneira adequada? Então, quando a informação é dada de forma clara e completa, utilizando uma linguagem compreensível daquele paciente, quando o profissional da saúde transmite conhecimento técnico sobre o diagnóstico e conhecimento técnico de como transmitir a notícia, quando ele recebe as informações com a maior rapidez possível, então fiz o diagnóstico, amanhã eu já passo com um especialista, ou eu fiz o diagnóstico e já me falaram mais ou menos como é que é, amanhã eu já vou passar com um especialista. Quando ela tem tempo de sanar todas as suas dúvidas, quando a gente tem tempo de responder a todas as indagações e o tempo disponível para aquela paciente. Quando a gente transmite num ambiente de privacidade, então evitar não transmitir no corredor, por exemplo, né? Não transmitir num ambiente que as pessoas ficam entrando e saindo. E quando a gente utiliza a comunicação não verbal empática. E como que a gente faz isso? Como que a gente adequa aí essas necessidades do paciente e tenta transpor essas nossas barreiras, essas nossas angústias, essas nossas dificuldades? A chave para a comunicação adequada é ter empatia. Então, para a gente poder comunicar, a gente tem que ter empatia. Pensar como o outro gostaria de receber aquela notícia. Pensar como o outro está se sentindo. Essa é a principal chave da comunicação. Além da empatia, a gente tem algumas técnicas para nos auxiliar e que nos servem de ferramentas para fazer todo esse processo. E existem alguns protocolos de comunicação que nos servem de guia, de modelo, para auxiliar a gente nessa comunicação. O protocolo Spikes é o que eu trabalho, é o que a gente utilizou nos nossos treinamentos e é o que é mais utilizado atualmente na prática clínica, por ser um protocolo fácil de ser transportado para as outras especializações. Ele inicialmente foi criado para a área de oncologia, mas tem descrito em várias especialidades e foi o primeiro a ser adaptado à área de perinatologia. Tá? Então, por isso que a gente utiliza ele, por ele ser uma ferramenta prática para nos auxiliar. E o que é o protocolo Spikes? O Spikes é um mnemônico de 6 etapas que vão fazer a gente percorrer todo esse processo, que vai nos auxiliar nesse processo de comunicação. Então, a gente vai passando por essas etapas para a gente chegar lá no final e o nosso paciente falar: fui comunicado adequadamente, por mais que a notícia tenha sido ruim. Então, vamos lá. A primeira etapa do protocolo, que é o setup, que é preparar-se para o encontro. Eu gosto de dividir ele em 2 etapas. A primeira etapa é preparar-se para a conversa. Então, eu, Fernanda, eu, profissional, me preparar para aquela conversa. O que eu sei sobre qual é o diagnóstico? O que eu sei sobre aquele diagnóstico? Ou quais são as hipóteses diagnósticas? O que eu sei sobre elas? Quais informações esse paciente precisa?
E o que eu penso sobre aquilo? Né? O que eu, Fernanda, como pessoa, penso sobre aquilo. E essa parte, eu, Fernanda, como pessoa, o que penso sobre aquilo que eu faria nesta situação, fica do lado de fora da sala. Porque aquele indivíduo é aquele indivíduo e a gente vai discutir o que é bom para ele, tá? Então, o que seria bom para ele, o que ele está pensando, ok? A segunda etapa dessa etapa é preparar o ambiente. Então, se eu estou, por exemplo, no ultrassom, estou fazendo lá um ultrassom e eu vejo um óbito fetal. Eu vou acender a luz, eu vou vestir a paciente, eu vou pedir para o acompanhante dela entrar se ela não tiver, se ela estiver sozinha. A mesma coisa eu vou fazer se eu peguei uma paciente lá no PS com sangramento e eu estou pensando em um abortamento ou já está abortando, né? Eu vou pedir para a paciente se trocar, eu vou acender as luzes se elas estiverem apagadas, eu vou chamar um acompanhante se ela tiver e se ela quiser, eu vou encostar a porta, se você quiser que algum auxiliar entre junto com você, não tem problema. Evitar o entre e sai, então evitar, doutora, vem pegar isso, doutora, vem pegar aquilo na sala do PS, por exemplo, o que é muito comum. Então, fechar a porta, evitar interrupções, tudo isso faz com que o ambiente seja mais acolhedor. Outras coisas que também podem nos ajudar, sentar mais perto da paciente. Então, se eu estou lá no consultório do PS, se o PS aí do Cachoeirinha ainda não mudou e era como era na minha época, né? A gente entrava, tinha as duas cadeirinhas, a mesa e a cadeira do médico, depois tinha a cortina e a maca para examinar. Então, pega a sua cadeira que está atrás da mesa, joga ela para o lado, senta mais perto da paciente, tenta olhar nos olhos, sentar na altura do paciente, evitar ter uma mesa para trás, né? Dividindo o espaço entre vocês. Tudo isso faz com que a gente fique mais próximo e o ambiente se torne mais acolhedor para ela. Partindo para a segunda etapa, então, perceber o paciente tem como objetivo verificar até que ponto o paciente tem consciência do seu estado. Então, até onde ele sabe, da onde eu vou partir, da onde eu vou começar. Então, se é uma paciente, por exemplo, que veio encaminhada da UBS para fazer um ultrassom aí com a medicina fetal, com o ENOC, né? Aí a gente vai perguntar, senhora, e aí a gente vê que tem realmente uma cardiopatia. Senhora, o que a senhora está... por que encaminharam a senhora para esse exame? A senhora sabe o que está acontecendo? O que os outros médicos te falaram sobre essa situação? Também é uma possibilidade. Se a paciente vem sangrando lá no PS para a gente... o que a senhora imagina que seja esse sangramento? A senhora já escutou falar? O que a senhora sabe? Então, são coisas que a gente já capta o que a paciente tem de conhecimento técnico, eu já sei mais ou menos qual o vocabulário dela, qual é a linguagem que eu vou usar, e isso eu vou usar de base para minha comunicação. Então, eu vou partir daí, da onde ela sabe, adequando a minha linguagem a esse conhecimento dela. A terceira etapa, que é o convidando para o diálogo, busca entender quanto o paciente deseja saber sobre a sua doença. Então, por exemplo, olha, dona Ciclana, eu vi, ela já falou, eu vim aqui, doutor, porque falaram lá no posto que meu bebê tinha um problema no peito. Aí você entra com a pergunta, por exemplo, dona fulana, eu tô vendo algumas coisas aqui realmente no exame. A gente pode conversar sobre isso? A senhora quer conversar sobre isso? Então, é uma maneira da gente convidar para o diálogo. Perguntar o que ela gostaria de saber com o que está acontecendo e compreender as expectativas e preocupações dela naquela ocasião ajuda a gente a diminuir a ansiedade para o que a gente vai falar. Ela sabe que está acontecendo algo de errado. Não é todo dia que você está grávida e você sangra, né?
por que eu estava no pré-natal do posto e agora eu vim para um hospital terciário? Um hospital de alto risco? Por que me mandaram para o pré-natal de alto risco? Né? Então, em geral, aquela paciente, ela sabe que algo bom não está acontecendo. Em geral, ela vai querer saber tudo, tá? Mas a gente ir perguntando o que ela quer saber naquele momento ajuda ela a ir digerindo o que a gente vai falar mais para frente, que é o diagnóstico, dar o diagnóstico. Eu gosto de parar aqui um pouquinho, porque às vezes tem coisas que a paciente não quer saber e que são coisas importantes da gente falar. E é legal a gente introduzir, então, olha, tem uma, por exemplo, não quero saber qual o segmento, mas ela precisa saber qual o segmento. E aí você pode falar, olha, existem algumas coisas em relação ao segmento que eu gostaria de conversar com a senhora. Tudo bem a gente conversar sobre isso? Ela precisa sair de lá sabendo, tá? Então, são técnicas que a gente usa para fornecer informações importantes e que, ao nosso ver, ela precisa sair de lá com essa informação, mesmo ela sem ter perguntado. Uma coisa que eu acho muito, que eu gosto de dar exemplos aqui, é em casos de aborto, por exemplo. Quando a gente fala assim, eu pelo menos falava assim, muito. Olha, dona fulana, a senhora então é um aborto, aí a paciente começa a chorar. Aí você vai lá e fala, mas fique tranquila que a próxima gestação não tem o risco, tá? O risco é igual a qualquer paciente, tudo bem? Ela não perguntou isso para você. É importante ela saber isso agora? Não, né? Diferente dela perguntar, doutor, o que eu posso engravidar de novo? Quando eu posso engravidar? Tá? Então, a gente tem que fazer essa diferença, ok? A próxima etapa é transmitindo informações. Então, é transmitir a informação propriamente dita. Adaptar a linguagem, como a gente já falou, é importantíssimo. Evitar termos médicos ao máximo. Lógico, tem pacientes que têm um conhecimento maior, então que a gente consegue utilizar melhor termos médicos. Mas, se não, tentar adaptar a linguagem a melhor maneira possível, tá? Avisar sempre que vai falar sobre algo ruim. Isso faz a paciente também entender que algo ruim vai acontecer. Então, como a figura aqui do Caco, a gente pode falar, olha, dona Ciclana, infelizmente o que eu vejo aqui no exame não são boas notícias. Infelizmente, esse sangramento que a senhora tem não é uma boa notícia. O diagnóstico é tal. Ok? Então, sempre avisar antes que vamos falar algo ruim. Utilizar-se da técnica pergunta, fala, pergunta, pode nos auxiliar nesse processo. O protocolo Spikes fala que a gente não deve dar mais de 3 informações antes de checar as informações que foram dadas. Então, eu não posso dar 4 informações e não checar o que eu falei. Então, sempre perguntar para ela, podemos continuar, checar o que foi dito. Eu gosto de falar assim, eu não gosto de usar, dona Ciclana, a senhora pode me repetir então o que eu disse? Isso parece que você está provando a paciente. Então, vamos ver se ela entendeu. Que você está ela te vê numa posição de superioridade. Tá? Então, para tentar a gente checar essa informação sem passar isso, que a gente está provando ela, falar dessa maneira, talvez. Olha, dona fulana, eu falei muita coisa para a senhora e às vezes eu sou um pouco confusa. A senhora pode me dizer com as suas palavras o que a senhora entendeu para ver se eu fui clara? Então, jogar essa responsabilidade em nós, tá? E para seguir, olha, tem mais algumas coisas que a gente gostaria de falar e de colocar para a senhora. Tudo bem a gente conversar sobre o prognóstico? Ou tudo bem a gente falar agora de como a senhora tem que seguir? E aí a gente fala e fornece a informação. A próxima etapa é expressar as emoções. Então, tem como objetivo
responder empaticamente às reações demonstradas pelo paciente. E esse talvez é a etapa que nós, como profissionais de saúde, temos a maior dificuldade. O treinamento nos ajuda muito nessa etapa. E o que a gente precisa dar nesse momento? A notícia, gente, ela vai ser ruim. Ela é ruim, ponto, tá? Então, a paciente vai chorar, ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai esmurrar a porta. Tenham em mente que não é com você, é com a notícia, tá? Deixe ela chorar. No momento em que ela estiver chorando, que ela estiver gritando, que ela estiver abraçando o marido, o companheiro que esteja com ela na sala, a gente ficar em silêncio. Às vezes o nosso silêncio, a gente ficou em silêncio 2 minutos, parece uma eternidade, você já está pensando, eu preciso falar isso para ela. Para ela, passou 1 minuto e aquele teste de gravidez lá que ela fez só acabou de ser jogado no lixo. Então, a gente fazer silêncio, escutar, observar as reações que ela está tendo, perguntar o que ela está sentindo, nomear essas emoções e respeitá-las é muito importante nesse momento. Então, perguntar como ela está se sentindo, o que ela está pensando, colocar a mão no ombro, colocar a mão na mão, fornecer um lenço, abraçar, se for o caso. Às vezes o paciente precisa de um abraço, ela está sozinha, você põe a mão na mão dela e ela abraça você. Existem essas situações e é importante que a gente deixe que isso aconteça. Acolher os sentimentos dela, nomeando, também é muito importante. Então, eu percebo que a senhora está muito triste, eu sinto muito, eu gostaria que as notícias fossem melhores. Tudo isso mostra empatia com a situação. E, acima de tudo, o que é mais difícil para a gente, porque afinal fomos treinados e formados para tratar e curar, é resistir à tentação de consolar. Então, por exemplo, a gente falar lá que o aborto, a senhora pode engravidar de novo, aquela gestação que ela teve não volta, né? Falar que aquela doença congênita do bebê pode não acontecer de novo, para ela, naquele momento, não vai minimizar a dor que ela está sentindo, né? Uma informação, um exemplo interessante que eu uso às vezes, a gente pega lá uma paciente... Eu estou trazendo muito exemplos de ultrassom porque eu faço bastante, é a minha vivência, né? Então, por exemplo, eu pego lá uma paciente que eu vejo um óbito embrionário, né? Aí eu viro e falo assim, então, dona fulana, não tem uma boa notícia para lhe dar, o coraçãozinho do bebê não está mais batendo. Eu já tive caso que a paciente olhou assim para mim, o que você quer dizer com isso, doutora? Então, eu tentei informar de uma maneira mais delicada, talvez minimizando, né, a situação para mim, mas ela não entendeu. Então, a notícia vai ser ruim. Olha, senhora, infelizmente, você pode até falar, o coração do seu bebê não está mais batendo, o bebê morreu. Tudo bem usar morreu, gente, não é agressivo com a paciente, é a notícia, tá? O coraçãozinho parou de bater, às vezes é um meio de eu mesma não dar a notícia de uma maneira tão agressiva, tá? Da gente tirar a nossa angústia. E por último, a nossa última etapa é resumir e organizar estratégias que busca discutir o plano terapêutico, se for a ocasião, as possibilidades de desfechos e dar os próximos passos para aquela paciente. Então, dependendo do cenário que você está, organizar o que vai ser feito, sempre perguntar se existem dúvidas, até que a resposta seja não. E às vezes na hora ela não vai ter perguntas, e aí a gente pode deixar um canal aberto para que essas sejam feitas.
Então, usar técnicas, olha, senhora, eu vou preencher aqui alguns papéis para a senhora, vou deixar a senhora e seu esposo aqui numa salinha reservada, vou trazer uma água para a senhora e eu já venho entregar os papéis. E aí eles já digeriram essa informação e quando você volta com os papéis, que seja uma receita, por exemplo, ou um encaminhamento, eles podem tirar mais dúvidas, tá? Informações escritas são sempre bem vistas, porque lembra lá do desenho? Uma vez que eu falo a frase, às vezes as informações não são mais absorvidas. Então, ter um plano escrito pode nos ajudar nessa fase. E colocar-se sempre à disposição para que ela tenha um canal para perguntar e se sentir acolhida. Bom, essas são as fases, as etapas do protocolo Spikes. Ele serve reforçando de um modelo para a gente comunicar. Ele ajuda a gente em todos os aspectos que são considerados importantes na comunicação. Então, quando eu falo lá, quando a comunicação é colocada, é vista como dada de maneira adequada, esse protocolo consegue englobar todas essas fases, tá? Lembrar que o contato e a comunicação deve ser sempre individualizado. Às vezes a gente pega uma paciente que já está super esclarecida, já passou em N especialistas e ela já vai lá para o que a gente vai ter que fazer, doutor? Né? E aí não dá para a gente seguir todos os passos de maneira, né? Agora eu vou seguir isso, agora eu vou seguir isso, agora eu vou seguir isso. Às vezes não tem como. Mas a gente consegue melhorar. Então, aquela paciente que te pegou no corredor, doutor, saiu meu resultado do Papa Nicolau e veio câncer e não sei o quê. E ela está desesperada e te pegou ali no meio do corredor do ambulatório. Pega ela, dá uma água, fala, ô, dona Ciclana, vamos entrar aqui nessa salinha e a gente conversa um pouquinho melhor. Aí você já arrumou o espaço, já acolheu ela, já respondeu empaticamente ao sentimento que ela estava nervosa, certo? E aí você fala, bom, vamos lá. O que a senhora sabe desse exame? E aí a senhora volta. Aí a gente volta. Então... Ai, doutor, mas e agora? Como que eu preciso tratar? Antes da gente já falar do tratamento, eu gostaria de falar algumas outras coisas. A gente pode conversar sobre alguns outros pontos que eu acho que é importante? E você vai voltando. Antes de você já falar lá no tratamento, né? Não deixando, logicamente, ele de lado, porque é um ponto importante para ela. Olha, percebo que o tratamento é um ponto importante para a senhora, mas antes da gente falar do tratamento, a gente pode conversar de algumas coisas? Reserva aí essa pergunta, a gente já fala sobre ela, né? Então, são ferramentas que a gente pode utilizar. Muito importante a gente conhecer e valorizar as próprias emoções. Então, assim, o que a Fernanda faria num caso de anencefalia é o que a Fernanda faria. O que a Beatriz faria é o que a Beatriz faria, o que a Raquel faria é o que a Raquel faria, tá? Então, é importante a gente conhecer as nossas emoções e deixar elas do lado de fora para que elas não interfiram na conduta desse segmento, dessa paciente. Ter empatia é a chave da comunicação. Então, para a gente comunicar, a gente tem que ter empatia e treinar. Então, essa é a nossa... nessa proposta que a gente trabalha e acredito que dessa forma a gente vai melhorar um pouco a nossa dificuldade em exercer essa nossa tarefa. Para finalizar, a gente tem tempo ainda? Dá tempo? Sim, tranquilo. Sim, Fernanda, pode continuar. Tá. Para finalizar e amarrar essas etapas do protocolo, eu queria ler para vocês uma carta que foi escrita por uma paciente americana que teve um diagnóstico de óbito fetal no 3º trimestre. E ela fez esse blog aqui, que é contando sobre a experiência dela, enfim, sobre cuidados paliativos e
e trabalho com o luto, que tem muito no exterior, principalmente na Europa. E aí ela escreve uma carta para o médico que fez o diagnóstico do óbito, né, que atendeu ela na maternidade. E é uma carta que consegue resumir todas as nossas etapas desse protocolo. E eu queria ler para vocês, é uma carta bastante sensível e bem bacana da gente ler para a gente exemplificar essa situação. Então vamos lá. Prezado doutor, eu sei que não era isso que você estava esperando hoje. Você não acordou e foi para o seu trabalho pensando: hoje é o dia em que vou ter que dizer para uma mãe que o seu bebê morreu. Seu dia era para ser cheio de bebês se mexendo no ultrassom e corações batendo, de espalhar gel sobre uma barriga feliz e de ter seu sonar chutado pelo pé de um bebê. Seu dia é para o cuidado de mães felizes. Você deveria estar dando parabéns e não consolando. Ainda assim, você está aqui, tentando bravamente encontrar batimento cardíaco do meu bebê. Você mexe o seu aparelho para lá e para cá sobre a minha barriga, mas você só escuta o batimento fraco do meu coração, que está começando a acelerar, porque eu estou me dando conta do que está acontecendo. O nó na sua garganta é tão grande que quase te impede de formar as palavras que precisam ser ditas. Mas você não sabe como dizer. Quem saberia? Você está nervoso e chocado. E você não sabe como vai nos levar, eu e você, por esse caminho. Deixe-me ajudá-lo. Em primeiro lugar, não hesite ou fique paralisado. Eu já tenho 1 milhão de medos passando pela minha cabeça. Se você sair para chamar outro médico, eu vou entrar em pânico. Por mais difícil que seja falar a verdade, por favor, faça, rapidamente. Diga-me aquilo que você sabe logo que souber. E não me deixe sozinha. Eu estou com muito medo e preciso de apoio. Sinto muito, mas não consigo escutar o coração. Diga gentilmente, mas claramente. Segure minha mão, olhe nos meus olhos. Você verá um medo estampado, mas também verá esperança. Nesse momento, eu ainda acho que há esperanças, que você possa estar errado. E eu acho ainda que pode haver mais testes, mais coisas que você possa checar. Não será até que você me leve para outra sala e eu ver meu bebê lindo e tão imóvel que eu vou entender. Vai me atingir como um soco. Eu vou me encurvar e abraçar a minha barriga. Eu vou me contorcer na mesa. Eu vou gritar. Você pode até me ver tremer e me quebrar em mil cacos de dor. Você pode não ser capaz de conter-se também. Tudo bem se você chorar também. Honestamente, por favor, chore comigo. Por favor, deixe eu ver que você é humano. Deixe-me ver que você se importa com o meu bebê, tanto quanto eu, e que você se importa comigo. Se você ainda não sabe o nome do meu bebê, pergunte e daqui para frente refira-se pelo seu nome. Ele não é um óbito fetal, ele não é um aborto espontâneo, não é um natimorto. É meu filho. E esses podem ser os termos que foram ensinados a você. E usar tudo bem, mas não use comigo. Eu venho sonhando com o nascimento desta criança desde que vi aquelas 2 linhas azuis no exame de gravidez. Talvez até antes disso. Eu venho planejando cada detalhe dessa chegada nos últimos meses. E agora nada disso vai acontecer da forma que deveria. Assegure que eu tenha tempo para processar o que vai acontecer. Deixe-me tomar tantas decisões quantas eu for capaz. Mas perceba que existem outras que eu serei incapaz de fazer. Tanta coisa está sendo jogada sobre mim de uma vez só. Eu estou em choque e não sei o que tenho que fazer. Guie-me, mas não me force. Eu provavelmente farei qualquer coisa que você me diga para fazer. Não diga que eu possa ter mais filhos de novo, ou que eu devo ficar feliz pelos que já tenho. Isso não conforta. É um insulto para essa criança que irá nascer. Lembre-se que meu marido também perdeu uma criança e ele vai tentar ser forte, mas por dentro ele estará aos pedaços. Apesar dos nossos caminhos dos nossos casos serem muito diferentes dos outros da maternidade, não nos trate diferente dos outros. Nada que você diga vai melhorar a situação.
Não existe palavras mais cheias de significado do que sinto muito. Diga que você sente muito pela perda do meu filho. Diga que não foi minha culpa. Eu não vou acreditar, mas fale mesmo assim. Me dê um abraço. É possível que haja uma razão claríssima para a morte do meu bebê, mas é possível que não haja nenhuma. Eu terei muitas questões e algumas que você provavelmente não vai poder responder. Por favor, dê as informações que consiga. Não minimize a verdade, não use a fala de médico. Eu quero acreditar que foi uma tragédia única e meu corpo não ficou estragado. Eu preciso saber o que isso significa para futuras gravidezes, se eu quiser. Tentar de novo pode ser a primeira coisa na minha mente, ou a última, mas de qualquer jeito, saber para onde ir daqui para frente é importante para mim. Saiba que sou-lhe muito grata, mesmo que não diga. Eu sei que suas palavras gentis e seus cuidados significam mais para mim do que você pode se dar conta. Saiba que seu reconhecimento do meu bebê como uma pessoa é importante e é o primeiro passo para começar o meu processo de recuperação. E a sua maneira de me tratar-me como mãe e ele como um filho vão ficar comigo para sempre. Eu não queria que seu dia terminasse assim. Eu não queria que meu filho viesse para casa comigo em uma urna. Ninguém pensa que isso pode acontecer até que isso aconteça. Quando eu voltar para casa, você vai voltar para a sua rotina de fazer partos de bebês saudáveis, com batimentos cardíacos, mas você estará mudado para sempre. Você poderá de vez em quando lembrar da carinha dele e seu nome passar de arrastão em sua mente. E eu espero que isso aconteça. Eu espero que você pense nele, mesmo que seja só por uma vez, porque eu penso nele todos os dias e sempre pensarei. Com sincero agradecimento, uma mãe de coração partido. E só para a gente finalizar, o diagnóstico de uma malformação, um óbito, uma doença materna, um diagnóstico adverso, é como se fosse essa estrada. É um desvio do caminho habitual, tanto para a gente, porque não queremos dar essas notícias, principalmente em obstetrícia, quanto para os pais. As famílias elas vão precisar de apoio e orientação nesse processo. E é muito importante que a gente treine e esteja capacitado e habilitado a conduzir essa família por essa jornada de uma maneira mais calma e tranquila possível. E é isso que eu tinha para passar para vocês. Queria deixar aberto aqui, vou parar de compartilhar para a gente conversar um pouquinho. E é isto. Estou aberta. Em primeiro lugar, parabéns. Essa aula, sempre que eu assisto e reassisto, a gente sempre aprende um pouco mais, né? Aliás, cadê? Eu te perdi aqui. Você está vendo a gente? Você me escuta? Ela sumiu. Acho que ela caiu. Bom, será? Talvez ela tenha descompartilhado e desligado, ela né? desconectou. Vamos esperar ela voltar, então. Mas aí... Conectou? Voltei. Ótimo. Estava falando aqui com você que caiu. Falei, poxa, cadê ela? Desculpa. Bom, não, nada. É isso. Bom, na verdade, primeiro, parabéns pela aula. Eu acho que sempre que a gente assiste, reassiste a sua aula, a gente repensa algumas coisas, repensa a nossa postura em diferentes momentos, né? E então, acho que é sempre, como você falou, ela tem que ser dada várias vezes e a gente tem que reassistir, sempre para estar repensando a nossa prática. Aliás, eu queria parabenizá-la pela aula e te falar que você, assim, a gente, desde que começou essas aulas online, né, Luizão, você é a primeira convidada externa que está vindo dar aula para a gente, né? Até então, sempre a gente teve convidados internos, então é um privilégio. Tenho acompanhado algumas, viu? É mesmo? Então, assim, até te pedir autorização, porque as nossas aulas de quarta tarde, elas acabam indo para o nosso canal lá do YouTube também. Então, primeiro saber se você autoriza aí, né, a divulgação, enfim, da aula. Claro. E aí, para os residentes, que bom, que legal.
residentes, pessoal, a Fernanda, ela falou muito, né, sobre a questão da comunicação das más notícias e acho que o primeiro slide da aula talvez ele seja importante a gente voltar nele, né? Na verdade, assim, a comunicação de más notícias, ela é muito ampla, né? Às vezes a gente, acho que até para a questão didática, a Fê focou bastante aí na questão do óbito fetal, da malformação, né, Fê? Mas eu acho que pensando na prática de vocês aqui no dia a dia também, no momento em que a gente dá para uma paciente que queria um parto normal e a gente fala que ela vai ter que fazer uma cesariana, aquilo para ela pode ser uma má notícia, né? Então, todos esses passos que a Fernanda mostrou durante a aula, a gente tem que pensar e repensar como a gente está formando para aquela paciente que mudou o tipo de parto que ela estava prevendo, ou que ela vai ter que ficar internada para inibição de trabalho de parto prematuro, que ela está em trabalho de parto prematuro, ou, muitas vezes, uma suspeita de infecção, a paciente vem com uma queixa respiratória, a gente vai internar ela na enfermaria de Covid. Então, acho que para todas essas informações que fogem do que provavelmente a paciente estava imaginando para a gravidez, ou a gente tem um desfecho adverso, eu acho que a gente tem que tentar, na medida do possível, adequar aqueles passos e seguir esses passos, né? Eu acho que é o momento que a gente vai dar o diagnóstico, vai avisar para a paciente do pronto-socorro que ela vai ser internada. Então, eu queria que vocês, residentes, depois, quero que vocês reassistam essa aula, quando ela estiver disponível também no YouTube, e que repensem na prática diária de vocês como que a gente vai estar mudando, não só para as mais notícias ligadas ao desfecho perinatal, a um óbito fetal, a uma malformação, mas para o nosso dia a dia, né, Fê? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. É isso. É isso mesmo. É isso. Assim, o nosso projeto inicial englobava desde a técnica de enfermagem até os médicos e professores e assistentes, porque eu dei muitos exemplos de diagnósticos, né? Mas é o que o Enoque falou. Qualquer notícia fora daquele padrão, daquilo que aquela paciente esperava para aquela situação, é uma má notícia, né? Então, é exatamente isso. Então, por exemplo, eu lembro da casa da gestante. Gilberto ainda está na casa da gestante. Ainda está na casa da gestante. Eu não sei se ele está conectado com a gente. Deixa eu ver. Assim, tá lá. Então, lembra, quando a gente virava para a paciente na sexta-feira, olha, a senhora não vai ter a licença do fim de semana, né? É uma má notícia. Então, por mais que não seja, poxa, ela estava planejando naquele fim de semana, ela ia fazer o chá de bebê, né? Então, para a gente, às vezes não é uma notícia relevante, mas para aquela paciente, para aquela família é. Né? Então, se aplica a tudo, né? É isso que a gente tem que colocar e pensar, a maneira da gente se comunicar é o que vai interferir, e que hoje a medicina está muito judicializada, né? A comunicação, a maneira como a gente comunica, desde senhora não vai subir até o bebê morreu, nos coloca muito expostos, né? Então, isso acaba diminuindo muito a judicialização, porque você acaba melhorando a relação médico-paciente, enfim, né? Tem tudo isso. Não, acho que esse é o terceiro ano, acho que você dá aula pra gente, não é isso? Esse é o segundo. Segundo ano? Eu dei ano passado e agora. Então isso já virou tradição, né? Você vai vir aqui todos os anos para vir falar para os nossos residentes, né? E acho que isso é uma coisa que não adianta falar uma vez só, né? Isso é um assunto que tem que sempre estar voltando e retomando, porque as pessoas acabam, de alguma maneira, não sei porquê, se acostumando com a coisa ruim, né? Sim. Com as más práticas, né? A gente precisa sempre resgatar isso daí. E aí, nessa linha do que o Enoque falou, assim, eu tive até um exemplo, né, meu essa semana, de uma paciente que veio me pedir uma segunda opinião sobre um tratamento de endometriose. Ela veio, ela tinha, sei lá, mil dúvidas, assim, 1000 queixas, mil coisas que ela queria confirmar que um outro médico tinha falado para ela, né? E eu tinha tanta coisa para falar para ela, e na hora que eu percebi, assim, que eu me dei conta, eu já tinha falado um monte de coisa super difícil para ela, né? Coisas que a maioria das pessoas não consegue mesmo compreender porque é complexo. E aí que eu parei e falei, nossa, eu acho que eu atropelei ela aqui com milhões de informações, assim, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu acho que a gente tem essa
ansiedade de falar para a paciente o que está acontecendo, de explicar, e a gente acaba atropelando o sentimento dela ali naquela hora, né? Sim. E aí, outras duas coisas assim que eu acho interessante falar, né? Primeiro que isso foi tema de prova do Tego também, né? Acho que 2 anos atrás, né? Então, né, tamanha importância que esse assunto ganhou nos últimos anos e tal. Né? Acho que os nossos chefes, os nossos preceptores, né, não tiveram a oportunidade de conhecer esse tema e tal. Eu acho fantástico eles, né, tão jovens, assim, no começo da carreira, já terem oportunidade de conhecer as técnicas, conhecer, né, saber da importância desse assunto e já incorporar isso na prática deles do dia a dia, né? Para eles isso daí vai ser medular, né? Eles não vão mais ter que ficar, né, tentando fazer isso como os caras mais velhos têm que ficar tentando puxar com saca-rolha lá do fundo da alma, isso daí. Para eles vai ser uma coisa mais medular. Outra coisa que, né, eu acho que eu comentei até com você o ano passado, né, que isso era uma coisa muito minha, assim, muito da minha prática, de falar exatamente o que você fala para não falar, né? Olha, a senhora teve um aborto, mas olha, infelizmente, isso pode acontecer e tal. E aí depois que você falou, né, que eu assisti a tua aula, eu aboli isso no meu discurso com as pacientes e eu fui me dar conta, né, que aquele bebê é único, poxa, ela perdeu aquele bebê, né, não tem uma próxima gestação, isso pouco importa, não é disso que se trata, né. Então a gente, às vezes, para tentar tirar a nossa ansiedade, a gente acaba transmitindo isso para o paciente. Acho que esse é um ponto-chave. E outra coisa que você falou no ano passado e que eu achei super legal e a gente não fez ainda na Cachoeirinha, mas que eu acho que a gente precisa talvez envolver a gerência de enfermagem e tal, aquela questão da identificação na porta das pacientes, talvez colocar lá a borboletinha, né, para as pessoas estarem preparadas, né, que aquela é uma paciente que está passando pelo luto e tal. Você fala um pouquinho para a gente disso daí, que eu acho que é uma coisa legal. Tá. O luto, né, o óbito, ele é muito pouco falado, né? A morte, a gente fala muito pouco dela, é um tabu, né, falar sobre a morte. E aí, eu não sei quem que estava ano passado, que foi eu até esqueci o nome dela, foi uma psicóloga, a Heloísa. E ela falou bastante sobre o luto, o trabalho que essas pacientes acabam sofrendo, né? Muitas vezes, eu vou trazer até uma experiência que eu tive há pouco tempo recente, que a gente estava fazendo um trabalho lá no Hospital Sepaco e eles introduziram lá cuidados paliativos, como a gente faz no HC, perinatais. E aí uma das pacientes tinha tido, a primeira paciente deles era uma genesia renal. E optou por prosseguir a gestação, seguiu com um grupo de paliativos, enfim. E aí eu fui fazer uma entrevista nessa paciente. Eu não conhecia a paciente, eu fui fazer uma entrevista para ela me passar como tinha sido o cuidado, qual era a satisfação dela frente ao cuidado fornecido. E me chamou muito a atenção e eu lembrei logo do áudio que a Heloísa tinha mostrado para a gente, né? O que acontece? As pessoas evitam ir no quarto daquela paciente, evitam falar com aquela paciente. E às vezes o que pode acontecer é as pessoas, os profissionais que estão envolvidos, não se conversarem. E aí a pessoa entra lá, cadê seu bebê? Foi pro berçário? E o bebê tinha ido a óbito. Aquilo é uma coisa assim que entra como destrói os caquinhos que já estão, né? Vira pó. Então, a gente fazer um trabalho em relação a isso, identificar essas pacientes de alguma maneira, fazer grupos de apoio, conversar, treinar. E aí, eu acho que treinar os pares vai ser muito bacana se a gente conseguir fazer isso no Cachoeirinha. Então, primeiro a gente treinar essa parte médica, depois a gente conversar com o pessoal responsável da enfermagem. Enoque pode ajudar a gente nisso? E fazer um treinamento com eles. Então a gente treina uma enfermeira responsável, a enfermeira fica responsável pelo treinamento da enfermagem, para a gente conseguir dar um apoio ao luto daquela paciente. Eu acho que é extremamente importante, até para aquela que teve um aborto, tá, gente? Aquela que fez a curetagem
e fica lá, e aí a técnica entra, não lê o prontuário, só tá lá com a prescrição, a gente não escreveu nada. E aí ela fala, ai, cadê seu bebê? Ai, não tô dando de mamar? Ai, cadê seu acompanhante? Foi ver o bebê? Foi registrar o bebê? Então, são coisas que a gente pode evitar, né? Que a gente tem que estar atento e a gente precisa conversar sobre isso. Então, também é um dos pontos que a gente precisa ficar atento na nossa abordagem à paciente enlutada, né? A área de comunicação não é só para paciente de luto, ela pode ter outras más notícias, como a gente viu e discutiu aqui. Mas a gente precisa dar um enfoque para essas pacientes que vão sofrer um processo de luto. Então, e a gente precisa falar sobre isso. A morte é um tabu, principalmente na obstetrícia. Eu acho que é mais difícil ainda. Sim. Eu acho que também... Acho que alguma pergunta, Giba? Questão, Fê, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com tudo que a gente fala, porque para uma paciente pode ser extremamente doloroso, né, às vezes agressivo, e às vezes para outra paciente não, mas a gente tem que se preparar para aquela paciente que tratar aquela paciente, se preparar, lidar com essas notícias de uma forma o mínimo dolorosa possível, né? Eu acho que e até também com os diagnósticos, né? Então, como você falou de um caso de uma genesia renal bilateral, né? A gente, na verdade, muitas vezes tem pacientes, por exemplo, que já chegam e aí no foco em medicina fetal, que já chegam com um diagnóstico, já chegam com uma decisão, às vezes, judicial em cima do segmento daquela gravidez, e aí tem um tipo de segmento, porque elas já estão lidando de uma certa forma, né? Não sei se eu estou errado assim, e outras pacientes que não, que vão, por exemplo, seguir a gravidez, apesar das múltiplas malformações, apesar do prognóstico reservado daquele feto, né, para elas pensar numa solicitação judicial, numa interrupção de gravidez é uma coisa completamente fora do que elas imaginam, né? E a gente tem que ter a clareza e a sensibilidade de aceitar esse posicionamento delas de uma forma muito tranquila, né? Sem julgamento, sem pré-definições, né? Sem preconceito. Isso é muito importante, né? Isso precisa ficar muito, muito claro também, né, Fê? Com certeza. É aquela parte do eu entender as minhas emoções e as emoções da Fernanda ficarem do lado de fora. Então, nossa, é um absurdo uma paciente chegar com 9 meses num feto anencéfalo. Ok, para mim é isso, para ela não. Né? E cada um é um. É isso que a gente tem que cuidar, né? Cada paciente é uma paciente. E aí entra a empatia, né? Então, pensar como ela. Então, tá, ela quis interromper, não quis interromper, o que a gente pode fazer de melhor cuidado para ela? Né? Ah, ela quer segurar o bebê? Nossa, é um absurdo segurar o bebê, meu Deus, ela quer tirar foto do bebê morto. Ok, ela quer ver o bebê, ela quer tirar a foto do bebê. E é nosso papel fornecer isso para ela, né? Agora pode ser doloroso, mas daqui a um ano pode ser isso que vai resolver o luto dela, né? Então é isso que a gente precisa pensar. O que eu posso ajudar naquela situação? Sem julgamentos, sem deixar a Fernanda, a pessoa, falar. De que melhor forma eu vou cuidar daquela paciente? Então, perguntar se ela quer ver uma paciente agenesia renal. O bebê optou por manter a gestação, vamos supor. A paciente quer ver o bebê? Embrulha o bebê, mostra para ela, pergunta para ela. A senhora quer ver o bebê? Ai, não quero, doutora. Ok, deixa o bebê lá. Daqui a pouco você pergunta de novo. A senhora quer ver o bebê? O seu acompanhante quer ver o bebê? A senhora quer que eu tire uma foto para a senhora ver depois? É importante. Teve um caso muito... O Giba quer falar, mas espera aí, deixa eu só terminar o caso. Teve um caso lá que eu segui no HC e foi um natimorto. E ela não deixaram ela... Eu não lembro qual era a patologia. O bebê não nasceu lá no HC. Ela fazia parte do grupo de cuidados paliativos. O bebê não nasceu num hospital da rede pública.
não mostraram o bebê para ela e colocaram o bebê num saco preto, tipo um saco de lixo mesmo. E não mostraram o bebê para ela. Quando ela voltou em consulta com a gente, porque depois que acontece o parto ou o óbito, ou o bebê está em cirurgia, internado, enfim, a gente tem uma consulta de puerpério. Ela falava assim, olha, eu não sei se foi o meu bebê que foi pro saco. Porque eu não vi o que ele tinha. Ninguém perguntou para ela se ela queria ver o bebê. E o bebê foi pro saco. E ela não sabe se ela enterrou o bebê dela mesma. É difícil, né? Ela vai lidar Isso aí, com você isso. sabe que depois da nossa última... Essa dúvida. Oi. Depois da nossa última reunião, teve um feedback dos residentes, até se algum deles quiser falar, sobre isso, que elas tentaram fazer, né, aquela caixa de memórias, tentaram né, incentivar a paciente a fotografar, a ver o bebê e tal. E aí elas foram repreendidas pelo pessoal lá da enfermagem do centro cirúrgico. Olha, não, isso não... Imagina, que tirar foto de neném morto, que isso aqui não, pode... Né, cancela isso, que isso aí não tem nada a ver e tal, entendeu? Então... Então, fazer... Acho que o Gilberto quer falar também, né, Gilberto? Estão me ouvindo aí, Fê? Tudo bom? Tudo bem, e você? Bem, gente, boa tarde a todos, parabéns por Ema aí, Cachoeirinha, né? Dando esse exemplo aí de força, né? De aprendizado. Fê, maravilhosa a aula. Né? E eu tenho algumas questões, assim. Uma coisa que me vem na cabeça, assim, eu não sei se foi comentado que eu não consegui, perdão, estou no plantão, né? Assisti a aula toda, mas será que nós não estamos sendo treinados na faculdade? Né? Será que nós não poderíamos ser treinados na faculdade? É uma pergunta que eu tenho, né? Eu sei que agora a gente está vendo a ponta já da formação, estamos vendo já o final, os residentes, os profissionais. Será que isso não é possível ser discutido, né, nas universidades, na nossa formação? Porque eu me formei há 15, 16 anos atrás e eu não lembro que isso era algo muito discutível, né? Até falar de morte, né, que é um tabu. Na faculdade eu fiz um trabalho falando de morte, mas é um tabu enorme falar sobre isso. Não sei se você tem isso colocado na sua aula, porque eu não vi ela por completo. Me desculpa se eu estou sendo repetitivo. E a outra é, será que é possível ensinar a humanização? Eu tenho essas dúvidas às vezes comigo, né? Que nem eu particularmente, não estou falando de mim, mas eu particularmente, eu gosto de dar a notícia de forma clara. Eu tenho um jeito particular meu. Não sou melhor nem pior, não é isso. Eu tenho um jeito que é particular meu. Será que é possível a gente treinar os colegas, né? Eu entendo que da parte técnica, por exemplo, né? Como se portar, como se comportar, se pode fazer foto ou não fazer, entender o luto. Mas será que é possível a gente humanizar esse atendimento, né? Trazer humanidade para isso? Que eu fico às vezes naquele dilema, não de desesperança, né? Hipótese alguma, de falar assim, bom, tipo, pau que nasce torto, é torto mesmo, e não vai mudar, o cara é desse jeito. Será que é possível a gente, de uma certa forma, transformar, né, as gerações que estão vindo, e você com esse trabalho assim, que eu acho extremamente importante, sempre dei valor para isso, né, como pessoa, como médico, tentar trazer isso para os profissionais, né? É legal você saber fazer um forceps, uma dupla pega de Scanzoni, é lindo, tal, mas você sabe falar com a paciente, né? E eu fico nessa dúvida, não sei se você tem isso como angústia, vamos dizer assim. Será que nós podemos treinar os profissionais ou humanizá-los de uma certa forma? Uma equipe toda, não só uma geração de médicos, né? Será que é possível ter isso? Será que as escolas médicas estão discutindo isso atualmente? Não sei, me formei já 15 anos atrás, apesar de eu estar na universidade, não é o papel que eu exerço, apesar de sempre ter uma ponta, né, ligado a como se comportar, a como se dar uma notícia. Acho que faz parte, obviamente, do aprendizado, né? Fala um pouquinho a respeito, Fê. Beijão, viu? Beijo. Parabéns. Obrigada.
Bom, em relação à aprendizagem nas universidades, quando eu me formei, eu tenho 10 anos de formada, também não se falava isso. Eu fui aprender isso quando eu fui fazer a minha tese, na verdade. Então, quando foi 2015 que eu comecei o projeto. 2015? 2015. Um ano depois que eu saí do Cachoeirinha. E eu não tinha... Quando eu li, eu falei, gente, o que é isso? Nunca vi na vida. Hoje, eu estou mais em contato, voltei à minha faculdade e vejo que existe uma preparação melhor dos alunos em relação a isso. Eles têm uma ideia, pelo menos, do que é se comunicar adequadamente. O que me deixa muito feliz, porque eu não via isso quando eu estava lá. Então, até porque eu acho que tem sido abordado em provas de residência num volume muito maior do que quando era na nossa época. Não tinha isso. O Luiz mesmo falou do Tego, né? Tinha tinha questões falando sobre isso. Hoje, lá na PUC, né, que eu dou aula, a nossa avaliação a gente faz avaliações deles de prática, por exemplo. E aí lá está escrito, a gente tem que avaliar se ele se apresentou, se ele não se apresentou, se ele respondeu bem a paciente. Então, eu acho que tem voltado um pouco para essa humanização, tá? Acho que não tanto quanto deveria, mas muito mais do que na nossa época. É o que eu enxergo hoje. Em relação à humanização do cuidado, eu acho que existem pessoas que são mais abertas do que outras. Existem jeitos de se comunicar. Cada um tem seu perfil. Nós temos as nossas características, né? Mas, Giba, uma coisa e foi até que eu estudei no meu trabalho, que a nossa ideia era treinar a instituição. Eu queria mudar o que a instituição pensava. E aí eu comecei a levantar um monte de trabalho de treinamento institucional e teorias de treinamentos institucionais. E aí tem teorias falando de que quando você observa e quando você treina uma parcela da equipe e essa equipe começa a colocar isso em prática, esse treinamento em prática, né? E colocando como uma visão da instituição, a visão da instituição, a cultura institucional é humanização, enfim, as coisas começam a mudar, mesmo de que aquela paciente mesmo de que aquela pessoa não tinha participado do treinamento. Então, ela conseguia pegar nuances da comunicação, mesmo não participando do treinamento. Então, assim, eu acho que talvez humanizar do jeito que a gente gostaria, talvez não, porque não seja de uma característica, mas mudando a cultura da instituição, eu acho que talvez a gente consiga melhorar, no meu ver. O meu trabalho começou lá em 2015, que a gente começou os treinamentos. E aí tem um outro trabalho rolando em paralelo, que é a visão das pacientes atendidas. Então, o que as pacientes estavam pensando, as que, né, foram atendidas depois da instituição do treinamento, qual a percepção delas do cuidado? E elas mostraram que a comunicação foi muito melhor depois que a gente começou o treinamento. Não, assim, é dado de corredor, tá? Não tem nada ainda publicado, nem nenhuma tese escrita sobre isso, tá ainda em construção. Mas o que a gente tem aí de dados preliminares é que as pacientes referem que elas foram melhor cuidadas depois de que foi instaurado o treinamento. Então, eu acho que é possível. Eu nem quero só dar minha opinião, assim, viu, Giba, em relação a isso. Eu tenho a impressão de que tudo na vida a gente consegue treinar as pessoas, né? Eu acho que, inclusive, nisso daí. Né? A gente, nas últimas reuniões e tal, até na época que a gente podia se encontrar pessoalmente,
A gente comentando, por exemplo, só para fazer um link com tudo que a gente vem falando nas últimas semanas, né? Por exemplo, diminuir o número de cardiotóculos que a gente faz no pré-parto, né? Isso também é uma coisa que parece inconcebível no primeiro momento, assim, né? E com o tempo isso vai entrando na cabeça das pessoas, as pessoas vão fazendo com que isso seja natural, e seja uma coisa mais medular do que uma coisa que precisa ser pensada, né? E eu acho que essa coisa da humanização é igual, né? Eu falo, minha faculdade, eu tinha uma cadeira na minha época que era de psicologia médica. E aí era super voltado para isso, desde o primeiro ano, ser médico, ser humano, tinha um slogan, assim, sabe, da faculdade sobre isso. E, poxa, e a gente vê que isso, né, acho que, nem sei se a Fê ela dá aula para os alunos dela lá na PUC sobre isso, né, acho que tem até alguns participando aí com a gente hoje. Então, assim, eu acho, putz, fantástico isso. Eu acho que dá, viu, Gibá, para pôr na cabeça do pessoal isso daí. Isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Dá pra gente treinar, né? Foi questão do TEG, olha a questão boa aí para simulação. Não, desculpa, Não é? o mundo vem cobrando isso, certeza. né, turma? O mundo vem cobrando, né, Fê, Luiz, né, Enoque aí, a gente está participando às vezes do TEGO, das provas, o mundo vem cobrando isso da gente, né? Cobrando essa responsabilidade, não só da parte, acho que técnica, né, Fê, de saber qual é a droga e bababá, né, mas saber como se dar uma notícia, né, e não importa inicialmente qual o peso que você interpreta daquilo, Sim. mas entender que toda notícia é uma notícia e ponto final, né? Que os pesos não tem a ver com morte ou só desfechos desfavoráveis que você, como médico, considera desfavorável. Né? Às vezes aquela paciente considera aquilo que aconteceu, que você acha totalmente perfeito e normal, algo totalmente desfavorável para a vida dela. Né? Então, o mundo vem cobrando isso de uma forma importante. E o Luizão tem toda a razão, né? Usou todas as provas do TEGO, né, Luizão? Ultimamente, quem está acompanhando aí as provas, sempre tem uma questão bioética, né? Sempre tem uma questão de notícia. Ó, a sua paciente é desse consultório, ela é uma soropositiva para HIV, tudo bem? Então, eu não quero só saber se você sabe o que é o HIV e se você pode amamentar ou não, e se o seu parto vai ser com carga viral X, YZ. É saber se você sabe passar uma notícia, né? Tem esse entendimento, né? Tem a empatia. Então, é justíssimo, né? Assim, essa sua aula é muito pertinente, né, Fê? Para os nossos, sempre foi, eu acho, na verdade, um assunto que sempre foi, mas no momento que nós estamos vivendo, ela é extremamente importante, né, para os nossos dias atuais, tá bom? Eu preciso sair, que eu tô no plantão, tem um pélvico, tá bom? Ó, beijo. Beijo. Deus, Bom parabéns, plantão. viu? Parabéns, Obrigada. gente. Beijo, beijo. Viu, Fê? Só para amarrar isso daí também, nesse negócio do TEGO, acho que foi no ano passado ou retrasado. Foi uma questão prática do TEGO. Uma tinha O ano passado. atrizes, né? Isso, então tinha. Ai, cortou você. Não estou te ouvindo. Não sei se quando a gente liga muitas São câmeras, atrizes, o sistema. Luizão, cortou. Você pode repetir? lógico. Estão ouvindo? Agora sim, pode falar. Então, que foi uma questão prática no TEGO, né? Então, tinha atrizes e você tinha que dar uma notícia para a atriz e não era só um testezinho lá na prova, no meio de 100 questões, era uma das questões práticas, né? Então, como isso tem esse assunto, né? E de poderem ouvir você falar sobre isso. Eu achei muito bom ser no começo do ano também, porque, de uma certa forma, a gente colocando no primeiro semestre, os R1s que entraram, né, apesar que a gente está numa vivência totalmente, né, atípica, tivemos que adaptar tudo, mas eu acho que traz mais subsídio, porque tem tido casos mais difíceis, remoções mais difíceis, casos clinicamente, às vezes, mais complicados ultimamente, né, por causa de toda a situação do coronavírus, e aí isso ajuda um pouco, né? Porque, que nem você falou, não é só notícia da morte. Se a pessoa, a gestante recebe a notícia que ela está com Covid,
só o medo da prematuridade, nascer antes, toda essa, né? Ninguém sabe se esse vírus causa algo ao bebê a longo prazo ou não, poucos estudos, enfim, gera uma insegurança. Então, acho que essa aula foi excelente e o primeiro semestre realmente perfeito para ela acontecer, né? Independente da situação que a gente está passando mesmo. E aí, quando possível, aí vocês vão me dizendo, a gente tenta organizar o treinamento prático, que eu acho que é pequenos grupos, eu acho que é muito interessante. E muda bastante, eu acho que a percepção. Eu acho que a gente pode multiplicar isso, tem o pessoal da simulação, Enoch sabe, eu acho que dá para, né, com o Luiz, eu acho que a gente consegue multiplicar aí e fazer pequenos grupos é o ideal, realmente. Sim. Acho que a Rafaela, a residente, quer falar alguma coisa. Rafa, você quer ligar a câmera, falar com a gente? Ela mandou uma mensagem aqui no chat, mas eu acho que se você quiser falar... Não, só comentei ali, só, não quero falar nada, não. Não quer falar? Estava falando um pouquinho em relação à mastologia. Rafa? Bom, enfim, na verdade, que serve para todas as áreas, né? Que é o que a gente estava falando, né, Fê? Eu acho que a gente tem que aplicar isso na nossa prática no dia a dia, nas notícias em geral, né? Acho que isso é importante. E realmente, aquilo que vocês falaram aí, eu acho que quanto mais precoce a gente implantar, que a gente está implantando, assim, está conversando com os residentes no primeiro semestre, mas é uma conversa que, começando na faculdade, provavelmente a chance de um impacto maior na formação daquele médico é muito maior, né? Acho que lá na PUC você está tendo contato com os alunos também nesse sentido, Sim. né, Fê? Eu acho que acaba mudando. O que eu vejo é que hoje eu penso, nossa, eles são muito diferentes de como eu era. E eu fico feliz. Isso é bom. Eu acho que é muito bom. E a gente tenta passar do jeito que o Giba falou, né? Eu tento passar em todos os meus atendimentos junto deles a melhor forma da assistência, né? Que a assistência, ela não é só na comunicação, de várias formas. Bom, eu sei que você está no meio do doutorado, né? Nesse tema, é isso, Fê? Como é que tá? Agora a gente vai começar, assim, é que a pandemia me atrapalhou tudo, né? Todo mundo, né? Porque eu ia começar a fazer os treinamentos, né? Das outras instituições. Então, começou o CEPACO, que foi o primeiro que acabou entrando. Aqui e a PUC entraram à mesma época, mais ou menos. Então, falta a parte do treinamento com todos. E a segunda onda do HC, que aí eu vou avaliar a longo prazo, né? Porque faz 4 anos já que eles tiveram o primeiro treinamento. Então, a gente vai fazer a longo prazo e lá eu faço treinamento, todos os residentes que entram, como é um trabalho da obstetrícia, a gente faz a cada 6 meses, né? Então, todos os residentes que rodam na obstetrícia, a gente faz o treinamento. Então, a cada 6 meses, tem um treinamento para os residentes. Lá na USP, você está falando? Lá na USP, lá na USP, Porque como já está lá estabelecido, né, já é uma rotina deles. Então, a gente tem feito dessa maneira, foi até uma solicitação da professora Rossana, a gente fazer semestralmente, desde que a gente começou. Então, desde 2015, a gente tem feito semestralmente o treinamento lá. Alguém tem mais alguma pergunta para a doutora Fernanda? Vamos aproveitar que ela está online com a gente, né? Acho que não só do tema que ela trouxe, mas, enfim, medicina fetal em geral, né? Acho que pode, ou de obstetrícia. Algum evento aí que vocês tiveram no PS, não souberam como lidar? Vocês queriam ajuda, alguma situação? Pensam em alguma coisa? Eu acho que eles estão tímidos, viu? Eu acho que... Cadê o Luiz? O Luiz está por aqui, Luiz? Luiz, acho que se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu acho que a gente vai agradecer, né, Luiz? Sim. A Fernanda, foi ótimo. Acho que, de novo,
depois que você autorizou, acho que vamos deixar disponível o que a gente tem feito, a gente deixa disponível lá no nosso canal, e aí os residentes que não puderam estar presentes, né, nesse momento agora online, que estão em outras atividades ou que não conseguiram conectar, vão assistir a aula novamente lá no canal, e aí essa aula vai estar disponível também para o corpo clínico, né? Então o corpo clínico todo tem dado um feedback muito legal para a gente também, e eles têm assistido as aulas em outros momentos. Então eu acho que talvez, parece que não, né? Em relação ao ano passado, em que o anfiteatro estava cheio, né? Quando você veio dar aula, eu acho que a gente tem chance, tem um potencial dessa aula ter uma penetrância muito grande também por conta disso, né? Por conta de todos estarem assistindo essa aula, o corpo clínico está assistindo a aula depois, no momento aí em casa ou no período noturno, por ela estar disponível lá no canal. Então, acho que, em geral, até o final da semana a gente tem disponibilizado a aula. Mas, de novo, muito obrigado, Fê. Eu acho que é um trabalho muito, muito bonito. Eu acho que você tem plantado muitas sementes aonde você tem ido, né? Levando esse tema. E eu acho que os resultados já estão aparecendo por aí, né? É isso que a gente torce. Mas vocês vão me ver ainda para a gente fazer o treinamento prático. Me aguentem aí, não sei quantos anos. Mais, né? Mais alguns anos. Estamos contando com isso. Período, que você trabalhar com a gente também, a gente está sempre... Os que a gente mais gosta são os que sempre voltam. Não estamos achando nem um pouquinho ruim. E aí a gente pode mais para frente estudar, até fazer um trabalho aí de cuidados paliativos, que a gente já tinha conversado, né, Luísa, no ano passado. De fazer uma assistência, montar uma coisa bem bacana. E só... Então, estão me ouvindo? Então pode falar. Tá dando meu microfonia, né? Tá ligado, deve estar ligado o celular. Né? Voltou, né? Voltou. Não, então, que eu estava dizendo em primeira mão aí que a gente convidou a Fê para escrever também 2 capítulos para o nosso protocolo, e vai ter lá no nosso protocolo, então, o capítulo de comunicação de más notícias e de cuidados paliativos, né? Então, vai ser bem legal aí para a clínica obstétrica. Eu acho que espero engrandecer esse protocolo, e é um prazer. E poder estar de volta é assim muito gratificante, muito mesmo. Uma casa que é uma segunda casa, né? 3 anos de segunda casa, que a gente mora aí praticamente. Então é muito bom estar de volta. Obrigada pelo convite, Luiz, Enoque. Obrigado a você, Fê. Assim que melhorar, a gente programa aí nossos treinamentos, e estou sempre à disposição. Presenciais, com certeza. A gente está esperando passar essa fase. Obrigada, Fê. Imagina. Estou à disposição, viu? Tchau, obrigado. Beijo. Tchau, gente.